Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde. Oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força. Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa ou de tocar nos nossos filhos ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Daí ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo o testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho.
Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus o livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus e esse profeta ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo.
Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me proteja, Senhor, me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. Só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos. Ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo. Isso é apenas uma camada.
Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito. E ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso. Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu abrir aqui, Salmos 91. Quero também convidar você a se tornar um parceiro doador do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes. E Deus tem nos colocado diante dessa missão, dessa tarefa. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que o Senhor nos sustenta. Cremos que esses programas estão sendo uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, eu poderia não me envolver com isso, mas eu escolhi me envolver com isso até o tempo que Deus quiser, porque eu acredito que o Senhor colocou essa missão diante de mim. E se você sente no seu coração de nos ajudar nessa tarefa, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Vá até o nosso site e veja como se tornar um parceiro doador. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. E amanhã eu vou ter uma linda surpresa para você que vai adquirir os nossos livros ainda essa semana. Eu espero que através desses livros Deus possa falar muito com você, Deus possa te abençoar, Deus possa, lhe dar direções que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim, ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir e Jesus disse assim, deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí, talvez, na sala de casa, junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti. E que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.